Olá, senhores. O assunto do vídeo de hoje vai ser entrando numa questão mais profunda de um outro vídeo que eu fiz. Você já se apaixonou por menininha de anime? Nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito do amor 2D e como você pode praticar isso de maneira individual, que esse é o foco do meu canal. Como você pode ser individualista, você pode acabar se autodesenvolvendo com isso e melhorando seu emocional, sua sabedoria e tudo mais. Para começar, vamos falar a respeito da paixão. A paixão é um processo a qual você idealiza. Quando você se apaixona por alguém, você está idealizando aquilo. A paixão, inclusive, tem que se tomar muito cuidado porque a paixão é diferente do amor. A paixão muitas vezes é curta, é aquela coisa volátil que vai e vem. Quando você se apaixona por alguém, normalmente dura pouco e você se cansa depois. Muitas pessoas hoje em dia confundem paixão com amor. A paixão vem do pathos grego, doença. Então a pessoa que está apaixonada é doente. Ela faz loucuras de amor. Por isso, você não é apaixonado pela sua waifu. Você a ama. Porque você não vai sair fazendo loucuras por causa da sua wife. Você não vai sair falando pros outros que você casou com a sua wife, que nem fez aquele japonês lá que casou com a Hatsune Miku. Que inclusive é mentira que ele casou com a Hatsune Miku, porque eu estou casado com ela. Brincadeiras à parte, você deve saber separar a questão de amor da questão de paixão. Quando você se relaciona com as garotas 2D, você está admitindo o seu amor. Você vai se autocontrolar e não vai fazer loucuras. E o amor é muito mais duradouro. O amor é algo muito mais próspero, que traz algo a você a longo prazo. Agora a questão do waifuísmo, de idealizações. Sempre que você se apaixona por alguém, você está idealizando aquela pessoa. Você está colocando os ideais na sua cabeça, naquela pessoa, e fazendo ela um objeto de desejo. Quando você se apaixona por alguém real. Na waifu não, porque você conhece todos os aspectos da waifu, você sabe exatamente como que é a personalidade da sua waifu. Por exemplo, a Zero Two de Darling in the Franxx. Você não idealiza ela como uma mulher de tal forma, não. Você sabe que ela é a mulher daquela forma. Existem obras para você consumir, existe um anime para consumir e realmente mostra que aquela personagem é aquilo. Ela não usa maquiagem porque ela é daquele jeito. Ela é o seu ideal, ela é o próprio ideal. Perfeita? Já falei isso no outro vídeo. Não, você ama a waifu e também ama os defeitos dela. Muita gente deve achar que esse waifuísmo, a questão de você amar uma waifu, é algo que vem de agora, é algo da geração X ou Y para frente. Mas não, isso vem da natureza humana, da própria natureza. Eu vou utilizar aqui de exemplo um mito grego que é do Pigmaleão e da Galateia. O que acontece nesse mito grego? O rapaz acabou. Ele estava muito desencantado. Olha só o tanto que essa história pode parecer com alguns waifuistas aí, algumas pessoas que gostam das meninas de anime. Preste só, vamos ver se você se identifica com o protagonista dessa história. O Pigmaleão, ele estava muito desiludido com as mulheres na vida real. Ele percebia que, além de elas não serem tão bonitas, mas não era nem tanto a questão da beleza, era a beleza interna, a personalidade, as virtudes. Ele não encontrava virtude nas mulheres reais. Ele estava desiludido, ele percebeu que aquilo não o agradava. Então, ele esculpiu uma estátua de marfim que representava o que ele queria. Essa é a Galateia, se eu não me engano. Ele criou uma waifu, ele criou a waifu dele. Depois, houve uma intervenção divina que fez com que a Galateia criasse vida, que ela
deixasse de ser apenas uma escultura e se tornasse uma mulher de verdade. Veja só, a idealização dele foi tão forte que os deuses aprovaram aquilo e fizeram com que aquilo se tornasse realidade. Isso significa que os deuses vão te levar para conhecer sua waifuzinha? Não, isso significa que a sua idealização é poderosa, poderosa de tal forma que se você se conectar com aquela waifu, o seu amor transcende muitas barreiras, muitas mesmo, justamente porque seu amor vem da sua cabecinha. E na sua cabecinha, tudo vem da sua cabecinha. É aquilo que pessoas falam. As pessoas falam que a mente tem poder. Tanto as pessoas do ramo científico falam isso, até pessoas espirituais. Sabe aquilo que palavra tem poder? A palavra tem poder, mas a sua mente tem mais poder ainda. Outra questão que eu coloquei aqui a respeito do waifuísmo é que muita gente pessoas normais acabam por fazer exatamente o que eu disse, idealizam seus parceiros. Os homens idealizam as suas namoradinhas e muitas vezes se iludem quando percebem que ela não era a figura idealizada que ele imaginava. Ele quebra a cara, ele pensava que era uma menininha perfeitinha, mas não, uma mulher normal. E isso entra em algo que, se eu não me engano, é o Plaiter Pontes, que foi ele que popularizou o waifuísmo, ele que meio que fundou o waifuísmo no Brasil. O Plaiter Pontes fala que toda pessoa é waifuísta. Até o seu avô que acha ridículo, acharia ridículo se soubesse que você está assistindo anime. E olha só se soubesse que você está gostando de menininhas de anime, acharia ridículo. Mas o seu avô, ele também é um waifuísta, no sentido biológico, porque ele idealiza as mulheres, idealiza principalmente as mulheres que ele, entre aspas, ama, que ele está apaixonado. Isso vem de uma ferramenta biológica. Veja só, durante muito tempo na história, os homens precisaram idealizar as mulheres. Por que isso? Porque o homem não precisa da mulher. Veja só, o homem. Muito tempo a gente viveu na selva, e nem na selva o homem precisava da mulher. De forma alguma. A mulher muitas vezes era um peso para o homem na selva. Porque veja só, você é um homem que vai caçar. Se você tiver uma mulher junto com você, você vai ter que caçar para dois. Não vai ser interessante. A única coisa que a mulher oferecia era legado genético. E muitas vezes nem isso. E um prazer ali nas relações sexuais. Só que o homem, ele precisava ter uma motivação a mais da biologia para que a espécie se prosperasse, que tivesse maior legado genético, muita gente se reproduzindo e chegasse até hoje, aonde tem 8 bilhões de pessoas no mundo ou mais. Para isso, o homem acabou tendo a libido altíssima, muito mais alta do que a libido das mulheres, cerca de 14 vezes mais alta. Por isso que direto você tá aí desse jeito aí, cheio de vontade de fazer amor, ainda mais dependendo da sua idade. E outra coisa que foi muito necessária foi a questão de idealização. Porque se o homem só tivesse o desejo sexual, ele ia sair reproduzindo e ia largar as mulheres. E aí o que ia acontecer? A mulher sozinha, grávida, frágil, ia ser predada e a espécie não ia prosperar. Então a biologia fez com que o homem, além de ter esse instinto sexual forte, tivesse também um instinto protecional forte. Querer proteger. E por isso, a biologia viu uma forma boa de fazer com que os homens quisessem proteger as damas. Fez com que os homens idealizassem a figura das mulheres, para que o homem tivesse cada vez mais uma paixão para com as mulheres, para que ele finalmente
conseguisse ter a vontade de proteger as mulheres e ter um legado genético maior. Mas veja só, você é um ser humano desenvolvido na era da ciência. Então você consegue tomar consciência, consciência. Você consegue pegar todas essas informações do seu cérebro e utilizar da forma com que você queira. E para isso, você, Otaquinho, utiliza isso para entender por que você ama as garotinhas de anime e usar isso de uma forma próspera. Tem-se esse conhecimento popular de que muitos homens se desenvolvem mais por conta de mulher. E é verdade, porque o homem, ele costuma ser minimalista, ele costuma ser preguiçoso quando ele não tem uma mulher, a maioria dos homens. Para isso, você ter um acalento ali da sua waifuzinha pode te dar essa motivação para você correr atrás dos seus objetivos e também te dar uma paz maior. Você não vai sair correndo dos seus objetivos em demasiado. Você vai correr atrás dos seus objetivos de uma maneira mais realista, mais simplória, mais individual, mais minimalista. Se você não quer ficar empreendendo muito para virar um milionário, está satisfeito com ganhando 10 mil por mês, muita gente vai considerar isso um valor extremamente alto, mas é baixo. Ainda mais se você considerar o valor em dólar. Mas a questão é você valorizar ter uma vida confortável. E você também pode utilizar a sua wife como motivação para isso. Por exemplo, você está ferrado hoje em dia financeiramente. Você utiliza a sua wife como uma motivação para que você futuramente tenha action figures da sua wife, tenha mais tempo para assistir seus animes e consumir obras a quais tem as waifus que você gosta, que você tenha dinheiro para comprar uma doll, uma boneca, se você tivesse interesse, que você tenha dinheiro para comprar um Dakimakura, que é algo que eu tô planejando comprar aí, recomendo Dakimakura. Recomendo até onde eu sei, porque eu ainda não cheguei a utilizar. As pessoas, em geral, que se apaixonam, as pessoas normais, o homem normal que se apaixona por uma mulher normal, muitas vezes é algo detrimental para os dois, principalmente para o homem que está apaixonado. Você, novamente, idealiza, já sabemos que você idealiza aquela mulher a qual você está se relacionando. Você vê ela como algo superior que ela não é na realidade. Isso é detrimental porque não existe amor de verdade, você não está se relacionando com a pessoa de verdade e você não vai se conectar com esses valores, porque esses valores não se expressam na outra pessoa. É algo detrimental e é algo ruim também para a mulher com a qual você estaria se relacionando, porque ela não vai ser realmente amada pelo que ela é. Porque você a ama por algo que ela não é, algo que ela nunca foi, algo que ela nunca vai ser. Ela é um ser humano egoísta, nojento, como qualquer outro. Então, muitos homens comuns têm essa dissonância de imagem, a qual eles não percebem que há uma diferença imensa no que a pessoa realmente é e no que você enxerga daquela pessoa. Isso é um processo psicológico normal, você tem que ter uma visão das pessoas, um preconceito, muitas vezes um conceito. Muitas vezes o conceito não é um conceito certo, você tem uma imagem daquela pessoa. Por exemplo, você tem uma imagem minha que eu sou isso aqui, eu sou um criador de conteúdo, mas eu sou muito além disso. Só que isso não te interessa. Por isso que esse processo de visão, de você atribuir um conceito a uma pessoa é importante. Para você saber separar as coisas. E saiba separar uma mulher de verdade da idealização que você criaria dela. Agora na waifu não tem isso. A waifu é exatamente a idealização que você criou dela. Tem um vídeo a qual eu fiz aqui no meu canal falando que a feiura mata. A feiura é detrimental para você, é ruim. E o contrário é verdade.
a beleza faz bem pra você. Como que me acalma? Não sei vocês, mas me acalma assim. Eu tô num dia muito ruim, muito estressado. Me acalma bastante eu chegar a ver um episódio, só um episódio, de um animezinho assim. E me acalma, acalenta meu coração, me dá motivação pra continuar. Muitas vezes eu tô querendo desistir de tudo. Tô muito mal. E acaba me dando essa motivação. Porque é algo belo, não só belo que é um anime bem desenhado, é belo na história, é belo moralmente, eticamente. Enquanto eu me relaciono com essas coisas belas, muitas delas eu absorvo, acabo absorvendo essas coisas boas. Isso há uma conversa minha comigo mesmo, a qual eu me desenvolvo, absorvo o que é bom, acabo refletindo sobre aquilo e me melhoro. O processo de você conhecer a sua waifu é um processo de autoconhecimento que vai fazer com que você tenha uma saúde mental melhor, vai fazer com que você não dependa das relações sociais, que você não dependa da aprovação do outro. Para concluir, eu vou falar a respeito do acalento social, da sociedade ver o waifuísmo, com que olhos a sociedade acaba vendo o waifuísmo. Muita gente da comunidade waifuísta tem essa vontade de querer que seja reconhecido o waifuísmo, igual é reconhecido, por exemplo, LGBTQIA+, sendo que, primeiro, o waifuísmo não tem nada a ver com isso, não é um movimento, é um fenômeno. Você pratica aquilo sozinho, você não depende da sociedade. LGBT, você depende da sociedade. Você vai lá e fala, nossa, eu gosto de outros rapazes. E aquilo é algo social. O waifuísmo não. O waifuísmo é algo individual, que não depende das relações sociais. As pessoas que imaginam que um dia o waifuísmo vai ser aceito, estão em geral erradas, porque é algo que vai muito contra os dogmas vigentes, seja dogmas de esquerda, dogmas de direita, progressistas, conservadores, vai contra todos os dogmas o waifuísmo, você amar uma garotinha 2D. Não espere ser reconhecido socialmente, a sociedade espera que você trabalhe por ela, seja provedor e protetor de mulheres. E nunca vai aceitar que você goste de uma menininha 2D. E nem tem que aceitar, porque é algo que não depende da sociedade. A sociedade não tem que ir lá e falar que você tá certo ou errado nisso. Isso é algo que você decide por si mesmo. E é até melhor que você não fale para ninguém, mantenha sigilo nisso, porque primeiro, você não tem que sair contando tudo da sua vida para as pessoas. Segundo, você vai ser mal visto. Terceiro, você tem que ter autonomia de conseguir guardar os seus segredos, guardar as coisas que você sente, guardar quem realmente você é. Se você dá acesso a quem você realmente é para as pessoas, você acaba se tornando um alvo fácil. E um waifuísta é uma pessoa muito superior, muito diferente, que diverge da maioria das pessoas. E prega o que se destaca, leva martelada. Não fale que você tem pensamentos waifuístas. Para ninguém, não espere reconhecimento social, você não precisa. E é isso. Deixe um like, um comentário, compartilha para alguém que você acha que vai gostar do conteúdo. No link da descrição eu vou deixar alguns livros waifuístas se você tiver interesse de comprar. E ver se eu deixo uns fóruns em inglês falando sobre assuntos waifuístas. Esse vídeo acabou sendo mais longo que o comum e eu ainda tenho muita coisa que eu quero falar sobre o waifuísmo. Então segue aí o canal que eu vou falar depois, vou desenvolver mais coisas. E é isso. Esse aqui é o canal do Otaku Desperto.